Olá pessoas, eu sou a Manu, do Estante da Manu. Esse IGTV é a continuação do primeiro, minhas leituras de julho, parte 2. Vamos para a minha sétima leitura, série Delirium, da Maritza Liardin. O primeiro volume dessa série é Seda, Correntes e Chocolate. Aqui traz o romance da Isa e do Alex. A Isa é uma arquiteta de 39 anos, divorciada, com uma filha adolescente. E o Alex é um solteirão, também com uma filha adolescente. E eles acabam se encontrando por causa de uma reunião de trabalho. A Isa é arquiteta e o Alex é dono de uma marcenaria famosa. Os dois acabam se envolvendo. É um romance hot que aborda o tema BDSM. Então, durante esse envolvimento, o Alex vai apresentar 2 contratos para a Isa. Um é profissional e o outro é de dominação e submissão. Só que a Isa ela tem uma personalidade muito forte, então esse romance é cheio de encontros e desencontros. O volume 2, que foi a minha 8ª leitura, é Seda, Correntes e Chocolates, Devora-me. Nesse volume, a gente vai... Não vou adentrar muito na história, nem do segundo volume, nem do terceiro, para não correr o risco de dar spoiler para quem quer começar a ler a série. Mas o segundo volume, ele é um pouquinho mais emocionante porque a gente vai ter um vilão e vai ocorrer um crime. Então ele termina de forma bem instigante. E esse segundo volume, ele vai adentrar mais no universo BDSM, tanto que a autora ela colocou um glossário para nos ajudar em alguns termos. Eu acredito que ela fez uma ótima pesquisa, porque ela entra muito nesse universo, então ela vai explicar sobre os diversos tipos de relacionamento que existem e também sobre alguns comportamentos. Se assemelha até aos 50 tons, só que os 50 tons, ele é mais, eu diria que ele é mais romantizado, porque apesar dele falar sobre esse tema, na verdade, ele só traz alguns instrumentos, mas ele não entra nesse universo. Aqui não. Aqui ela vai entrar bem e vai dar vários exemplos e vamos presenciar várias cenas do gênero. Minha 9ª leitura foi a continuação, Seda, Seda, Correntes e Chocolate, Perdoa-me. Aqui a gente vai ter um personagem traumatizado por causa do crime que aconteceu no segundo volume. Então, digamos que no segundo volume eu fiquei com raiva do Alex, nesse volume eu vou ter um pouquinho de raiva da Isa, mas é uma trilogia bem interessante, é muito bem escrita. O romance vai se tornar mais maduro nesse terceiro volume, até porque ele já tem 7 anos de relacionamento. Então, nós vamos conhecer desde a história completa do casal, desde quando eles se conheceram e agora... Desde esse momento que a família está mais envolvida e os sentimentos estão mais aflorados. Então, se você gosta de romance hot e se você tem curiosidade sobre o universo BDSM, eu recomendo muito essa trilogia. Vamos para a minha 10ª leitura. Minha 10ª leitura foi uma antologia. Os verdadeiros mitos, o folclore brasileiro no século XXI. Aqui foi organizado pelo Alan Silva. Nós vamos ter 8 contos e nossos personagens vão ser Saci, Sereiara, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Lobisomem e Boto Rosa. Então, assim, vai ser uma releitura contemporânea desse nosso folclore que é tão rico. Nós vamos encontrar esses personagens na nossa sociedade de hoje. Então, imagine esses personagens em uma reunião de condomínio, fazendo faculdade. Teve 2 contos que me emocionou bastante, que foi O Homem em Rosa e Um Pedido de Socorro. Foram meus queridinhos, mas todos eles são muito bem escritos. Então, se você quer relembrar um pouquinho do nosso folclore, recomendo sim que leia essa antologia. Minha 11ª leitura... foi Memórias Póstumas, de Brás Cubas, foi o clássico do mês, Machado de Assis. Eu não costumo tanto ler clássico, mas eu abro a exceção para o Machado, porque eu acho ele maravilhoso. A primeira obra que eu conheci do Machado foi quando eu tinha 15 anos, e foi ele que me trouxe ao mundo literário.
e ele é extremamente poético, debochado e as narrativas são muito inteligentes. Em Memórias Póstumas, a gente vai ter um defunto autor que começa falando a sua história, falando sobre o seu enterro, depois sobre a sua morte e doença. A partir daí, ele começa a contar a sua história de forma cronológica. Nascimento, sua infância. O Braz, ele era conhecido como menino diabo na sua infância, porque ele era um pouquinho arteiro. Já na sua vida adulta, ele teve 2 amores. Uma espanhola, que o amou por 15 meses e 11 contos de réis. Era uma mulher um pouco cara. E o segundo amor da sua vida, que foi que durou vários anos, era uma mulher casada. Essa narrativa vai trazer algumas críticas para a nossa sociedade, apesar de ter sido escrita há 139 anos atrás. Mas aqui a gente vai perceber como as pessoas se importam com a opinião alheia e o esforço que fazem para manter as aparências. Então, apesar de ser um livro escrito há muitos anos atrás, acaba sendo um pouco atual. Recomendo demais Machado. Essa obra Memórias foi a obra que abriu a segunda fase dele. Ele teve uma fase romântica e a segunda fase realista. Eu prefiro as obras da fase realista e essa obra foi a primeira da fase realista dele. Recomendo demais. Se você não é acostumado a ler clássicos, peço que dê uma oportunidade para o nosso querido Machado. Minha 12ª e última leitura do mês foi A Sensitiva. A Sensitiva é o segundo volume da série, da saga da família Whitlock. É uma família que cada membro tem um dom específico, então alguns podem se comunicar com espíritos, outros podem mover objetos, outros têm visões. É bem interessante, é o segundo volume e já está se tornando uma das minhas séries favoritas. O primeiro volume foi A Vidente e cada volume conta a história de um membro da família. Esse, A Sensitiva, conta a história da Penélope. A Penélope começa o livro sendo raptada e vendida para um bordel. Toda a série são romances históricos, então aqui a gente tem a Inglaterra do século XVIII. Se você gosta de romance histórico, vai adorar, porque é romântico, tem suspense, tem aventura. E eu particularmente estou amando, pretendo terminar a série esse mês. Eu já vou ler os outros em sequência, porque está sendo muito, muito bom para mim. E com certeza favoritei o primeiro, favoritei o segundo, estou lendo o terceiro, que acredito que vou favoritar também no Scooby. Então essas foram as minhas 12 leituras, encerrando, né? Aqui eu falei sobre da 7ª à 12ª, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se você já leu algum desses livros, se você quer algum vídeo específico sobre algum livro, ou sobre a trilogia Delírio, ou sobre essa série Whitlock, fala aqui que eu posso fazer também. Algumas resenhas dos meus lidos de julho já foram postadas, outras ainda não, mas estão todas prontas. Então, se você quiser alguma resenha, fala aqui também, porque aí eu adianto o post, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui e foi um prazer fazer esse IGTV. Até o próximo!